Proletários de todo mundo, univos! O capitalismo caiu! Senhor Marx, esses são os últimos burgueses do mundo. O que devemos fazer? Você já percebeu como a palavra comunismo é usada como um fantasma que assombra debates políticos? É que toda vez que os poderosos precisam desse inimigo comum, desse terror moral, desse pânico moral, eles recorrem ao fantasma do comunismo, esse espírito que está à espreita. Malditos comunistas! Deixa eu falar! Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Para uns, é sinônimo de ditadura, fome e atraso. Para outros, é a única saída possível para superar a exploração e a desigualdade. Se o patrão morrer na segunda-feira de manhã, às 7 horas da manhã, e a fábrica abre às 9 horas, se não for decretado luto e a fábrica funcionar normal, ela não funciona? Funciona, não funciona? Os operários vão lá, vão trabalhar, vão produzir, vai ter a linha de montagem e tal e tal. Vamos imaginar a mesma fábrica de sapato. Se todos os trabalhadores morrerem às 8 horas da manhã, a fábrica funciona às 9? Não funciona. Não vai ter como produzir, porque não tem operário, não tem trabalhador, não tem trabalhadora. Ou seja, quem é imprescindível para o processo produtivo? É o patrão ou são os trabalhadores? São os trabalhadores. Ponto. O que é a proposta comunista? É dizer que aqueles que produzem a riqueza têm que reorganizar a sociedade baseado nos seus interesses para produzir e distribuir a riqueza de acordo com as necessidades da classe trabalhadora, sem ter a figura do bilionário, do explorador, do grande capitalista, que é inútil para o processo produtivo. Mas, afinal, o que realmente é o comunismo? De onde surgiu essa ideologia e por que ela ainda gera tanto medo e tanta esperança no século XXI? O comunismo é uma das ideologias mais influentes da história moderna. Mais que um sistema político, é um projeto de mundo. Ele surgiu como resposta às injustiças do capitalismo, propondo o fim da exploração do homem pelo homem e a construção de uma sociedade sem classes. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Deputado. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. E esta é a história da economia brasileira, desde o pós-guerra, ou não é? Em um planeta onde 1% da população concentra quase metade da riqueza, falar de comunismo não é nostalgia, é atualidade. É perguntar, existe saída dentro do capitalismo ou precisamos superá-lo? E para entender o comunismo, precisamos começar pelo básico. Afinal, o que ele realmente significa? O que é o comunismo? Em termos simples, o comunismo é uma ideologia política e econômica que defende o fim da propriedade privada dos meios de produção e a construção de uma sociedade sem classes. Para Karl Marx e Friedrich Engels, fundadores do pensamento comunista moderno, a história da humanidade é a história da luta de classes. O comunismo seria o estágio final dessa luta. Uma sociedade onde não há exploradores nem explorados, e os frutos do trabalho são distribuídos de acordo com as necessidades de cada um. Mas para entender por que essa proposta era e continua sendo tão radical, precisamos olhar para aquilo contra o que ela se levanta: o capitalismo. O comunismo como crítica ao capitalismo. O capitalismo é baseado na propriedade privada dos meios de produção. Fábricas, terras, máquinas. Quem possui esses meios emprega trabalhadores e se apropria do lucro. Marx chamou isso de exploração da mais-valia. O trabalhador gera mais valor do que recebe em salário, e essa diferença vai para o patrão. O comunismo surge como resposta radical a essa injustiça. Ele propõe tirar o poder das mãos de poucos e colocá-lo nas mãos da coletividade. No capitalismo, milhões de trabalhadores de aplicativos como iFood, Uber Eats, Rappi e outros vivem em condições extremamente precárias. Eles trabalham longas jornadas, muitas vezes mais de 12 horas por dia, sem direitos trabalhistas básicos, férias, 13º, aposentadoria ou mesmo um salário fixo. A lógica é simples.
O dono da plataforma não produz comida e nem faz entregas. Ele apenas controla o aplicativo e cobra taxas altíssimas de restaurantes e trabalhadores. Quem gera todo o valor, o cozinheiro que prepara, o entregador que leva, o cliente que paga, não fica com a maior parte do lucro. Isso é exatamente o que Marx chamava de exploração da mais-valia. O trabalhador produz mais valor do que recebe, e essa diferença vai para o patrão. O comunismo olha para esse cenário e diz: por que deixar que uma empresa privada concentre riqueza explorando milhões se poderíamos organizar esses serviços coletivamente? Imagine uma plataforma de entregas cooperativa, gerida pelos próprios entregadores e restaurantes, onde o lucro não vai para acionistas invisíveis, mas retorna para quem realmente produz. Mas o comunismo não ficou só nas páginas de livros. Ele inspirou revoluções que mudaram o rumo da história. O comunismo na prática, revoluções e experiências. A Revolução Russa de 1917 foi o primeiro grande experimento comunista. Trabalhadores e camponeses derrubaram a monarquia czarista e tentaram construir uma sociedade socialista. Depois vieram a China, Cuba, Vietnã e vários outros países. Cada experiência teve seus avanços e contradições, mas todas mostraram algo em comum. O comunismo, quando aplicado, enfrenta a resistência brutal das elites internas e do imperialismo internacional. Embargos, golpes, sabotagens. O medo da burguesia é perder seus privilégios. E é exatamente aí que surge a grande polêmica. O comunismo é uma proposta libertadora ou uma ameaça à liberdade? Por que o comunismo é demonizado? Mas claro, por que isso pega tanto? Porque nós tivemos décadas a fio de propaganda hiperfinanciada pelo Império Estadunidense, que penetrou com muita força no Brasil, sobretudo através dos think tanks, por exemplo, o Complexo IPES e BAD, que foram fundamentais para o golpe militar no Brasil, e que publicavam material audiovisual, material por escrito, currículos escolares, todos com esse viés radicalmente anticomunista. Então isso ficou enraizado no Brasil por um projeto que durou muito tempo. Mas é importante separar propaganda de realidade. O comunismo não é sinônimo de autoritarismo. Ele é uma crítica profunda ao sistema que concentra a riqueza em poucos e precariza milhões. Demonizar o comunismo é, em grande parte, proteger os interesses das elites. E, diante disso, fica a pergunta: será que o comunismo ainda é relevante nos dias de hoje? O comunismo no século XXI. Fulano é comunista, mas anda de iPhone. O que vocês acham? Porque isso é um comentário que é muito polêmico na internet, né? Ser comunista não é voto e pobreza, né? A gente defende um projeto político, né? Esse projeto político parte do pressuposto que a riqueza produzida de maneira coletiva não pode e não deve ser apropriada de maneira privada. Que a capacidade humana de produzir riquezas pode e deve ser socializada. Isso não significa que a gente é estoico, que a gente é hippie, que a gente é afastado do mundo. Eu comprei um iPhone porque eu trabalho com produção de conteúdo e é dos celulares disponíveis no mercado um dos melhores que tem a nível de imagem, de captação de som e tal, e é por isso que eu tenho um iPhone. Eu tenho um PlayStation 5 porque eu adoro jogar videogame. E aí não tem problema. Apesar de todas as campanhas contrárias, o comunismo continua sendo uma bandeira de luta no mundo inteiro. Movimentos de trabalhadores, sindicatos, juventudes e partidos comunistas seguem defendendo alternativas ao capitalismo. As crises financeiras, a desigualdade crescente e até a destruição ambiental mostram que o sistema atual não é sustentável. O comunismo, mais do que uma memória, é uma proposta viva de reorganizar a sociedade em bases de solidariedade, igualdade e coletividade. Talvez você esteja pensando: mas será que é possível mesmo uma sociedade sem exploração? Essa dúvida é legítima, afinal, vivemos imersos no capitalismo, e ele parece natural. Mas lembre-se, o feudalismo também parecia eterno, até que o capitalismo o derrubou. Nenhum sistema dura para sempre. O comunismo não é um bicho-papão,
é uma ideologia política que nasceu da necessidade de enfrentar a exploração e propor um mundo mais justo. Sua força não está apenas em revoluções passadas, mas na esperança de milhões que ainda lutam contra a desigualdade, exploração e destruição ambiental. Em um século marcado por crises globais, talvez a pergunta não seja se o comunismo funciona, e sim se podemos sobreviver sem ele. E agora eu quero ouvir você. O que acha do comunismo? Ele é uma alternativa viável para o futuro ou um sonho impossível? Escreve sua opinião aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou a refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Juntos, vamos continuar questionando o sistema e imaginando novos mundos possíveis.